Olá pessoal, boa tarde. Voltei conforme eu prometi no primeiro vídeo que voltaria para compartilhar um pouco da minha história, para contar para vocês os reais motivos de por que saí da organização Torre de Vigia. Eu não vim com nenhum esboço, não vim com nem nada no papel programado. O que eu vou falar é o que eu sinto, o que está na minha memória aqui, tá bom? É isso que eu vou conversar com vocês. Eu espero que vocês fiquem até o final desse vídeo para vocês entenderem de fato o porquê que eu estou fazendo esses vídeos, porquê que eu decidi fazer esse vídeo, sendo que eu nunca fui uma pessoa de estar, sempre fui mais de observar do que de estar falando, né? E agora tomei essa atitude, essa coragem de chegar aqui e contar um pouco da minha história. Meu nome é Josete, eu tenho 47 anos, sou mãe, sou filha, sou esposa, tenho duas irmãs que são testemunhas de Jeová, com as suas famílias ainda, e tem também a minha filha que é desassociada, que ela também deixou de ser testemunha de Jeová. Então, eu comecei a fazer parte dessa organização muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade quando eu comecei a estudar a Bíblia com a minha irmã. A minha irmã, ela conheceu as Testemunhas de Jeová através da minha tia. Eu tenho uma tia que já faleceu e que era testemunha de Jeová e que passou para minha irmã mais velha, que era como se fosse uma mãe minha, essa minha irmã. E daí essa minha irmã, ela foi aprendendo os estudos da Bíblia e passou para mim muito cedo, muito nova, né? Ela começou a passar para mim o estudo da Bíblia, através do meu livro de histórias bíblicas, né? Mas o livro mesmo que eu estudei foi esse livro aqui, O Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Eu me batizei em 1989, né? Tive muitos altos e baixos dentro da organização, mas eu sempre fui uma pessoa muito sincera, e sempre fui e sempre sou, continuo sendo uma pessoa muito sincera daquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho, entendeu? Então, o que que acontece? Eu, desde muito nova, logo, eu comecei a ver que algumas coisas, que muita coisa não procedia conforme a gente aprendia ali dentro da organização. Por exemplo, só as testemunhas de Jeová serão salvas. Nenhuma outra pessoa que não for testemunha de Jeová, né, tem que estar dentro da organização para poder ser salvo. Aí começou com esse conflitozinho interno dentro de mim, que não podia proceder, porque eu via que tinha muita gente boa, muita gente assim que ajudava os outros, pessoas pesquisadores, aquelas pessoas que estão aí influenciada com a questão do meio ambiente, de ajudas a carentes, a animais. E eu vi assim que não é possível, não procede, Deus não pode, né? Mas tudo bem, ficava na minha com aquilo. Aí, as mudanças de entendimento, que eu fui vendo que foi acontecendo muita mudança de entendimento, era, é, novos entendimentos, né? Os novos entendimentos, a questão da geração que não passaria. Essa geração que não passaria, ficou muito na minha mente isso, sabe? Porque eu acreditava que aquelas pessoas que nasceram em 1914 ainda veriam o fim, né? Que foi isso que me foi passado. E daí eu vi que isso aí também não aconteceu, não acontecia. As pessoas, ah, foi uma coisa assim que não aconteceu. Mas o fator principal, o fator assim determinante para que eu definitivamente não quisesse mais fazer parte da organização, foi a forma que eu via como um desassociado era tratado. Eu não concordava com aquilo, não entrava na minha cabeça. E eu tinha que aceitar tudo aquilo, mesmo não concordando, não aceitando. Então é assim, eu falo que a gente tem que aceitar porque a gente não pode discordar de nada lá dentro. Se discordar já é apóstata,
já não é boa companhia, já fica em alerta, olha, cuidado que ela tá pensando diferente aqui da informação que é passada, porque ali a gente só tem que obedecer. É tipo aquela série do Netflix, não sei se vocês já viram, que fala que o tema dela é rezar e obedecer. É uma série que é daquela. Eles fizeram baseado em fatos reais daquela FLDS, né? Que é uma organização também religiosa. E que eu vi e assisti essa série e achei muito parecido com a forma como a gente é induzido a somente obedecer ao que é passado pra gente sem questionar, sem questionamento, sem nada. Então é isso. Não é fácil a gente conviver assim depois de muitos anos, depois que já foi implantado na tua mente que é daquele jeito, para você se livrar dessas crenças anticristãs, dessas crenças não cristãs, e aceitar aquilo de acordo com uma organização fala, como a organização diz que é para fazer, é muito difícil. Depois que você está ali dentro, com aquilo tudo implantado em você, é muito complicado. É por isso que eu não culpo as pessoas que ficaram lá. Por exemplo, hoje eu sofro com o ostracismo, porque eu tenho duas irmãs que continuam sendo testemunha de Jeová e elas simplesmente elas não falam mais comigo, não foi por nenhum motivo, outro motivo, mas simplesmente por motivo religioso, por motivo de que elas obedecem aquilo que a organização fala para ela, mesmo sem se dar conta de que muita coisa é anticristã, não é cristã, não está na Bíblia, não é assim que deve ser tratado. Falta muita humanização, na verdade, ali dentro. Falta muitas pessoas se humanizarem mais para entender o que de fato Deus requer de nós, o que a Bíblia pede que a gente faça e o que a Bíblia não diz. Então é assim, eu não saí por um motivo específico. Foram vários motivos que foram se juntando, né? Foram vários motivos que foram se unindo e foram fazendo com que eu não tivesse mais interesse, porque eu via que muita coisa não fazia sentido. Especialmente o motivo maior foi quando a minha filha foi desassociada. A minha filha foi desassociada e eu fui chamada para conversar com os anciãos me chamaram para conversar, e nessa conversa eles me pediram para me pedir para minha filha sair de casa, para que eu evitasse o contato com a minha filha, para que ela pudesse, né, voltar para a organização, para que ela pudesse sentir e voltar para a organização. E aquilo eu não obedeci, não fazia sentido para mim, sabe? E eu voltei para casa nesse dia triste, não falei sobre o meu sentimento naquele momento, mas depois que passou dias, eu pedi para conversar com dois deles e eu fui lá onde eles e falei para eles que eu queria conversar sobre o que eu sentia e que eu já não sentia, o que eu sentia de fato era que eu não concordava, eu não aceitava. Eu queria que a organização mudasse esse entendimento dela. Eu até falei para eles assim: não já mudou tantos entendimentos, né? Por que a organização não muda com essa questão de que a gente não pode nem sequer cumprimentar e um pai, uma mãe, né? Os pais não poderem falar com o filho desassociado. Então eu falei ali, eu desabafei muito com eles e eles só me olhavam. E eles só me olhavam e pediram para me pesquisar, mas para me pesquisar dentro dos livros da organização, né, que é o Estudo Perspicaz da Escritura, para me pesquisar sobre esse tema, desassociação. E daí para mim já não fazia sentido, eu já não queria mais pesquisar sobre aquilo, porque eu já tinha lido sobre tudo, eu já tinha pesquisado até em outras fontes, conforme lá eles dizem que não pode, ninguém pode pesquisar em outra fonte.
Então eu pesquisei, mas da minha forma, pesquisei pela Bíblia mesmo, e não encontrei, eu não encontro na Bíblia nada que me fale que essa regra deles, que esses dogmas, essas coisas são bíblicas, entendeu? De divisão de famílias, de não se falar com alguém que é da família, que é desassociado, que não pode ter contato, nem sequer cumprimentar. E então esse foi o ponto forte, o ponto alto de eu não aguentar mais, eu já estava já mesmo no meu limite, porque eu já não concordava com muita coisa, eu era cheia de conflitos internos. E aí o que que eu fiz? Eu busquei ajuda em primeiro lugar, em ajuda para mim. Eu fui buscar ajuda pessoal, ajuda, autoajuda. Eu tive que passar por terapias, eu tive que passar por vários processos para eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu consegui me desvincular, não tenho raiva de ninguém ali, porque eu sei que estão todos manipulados, controlados mentalmente, sabe? Eu acho que essa guerra é uma guerra dos céus, é Jeová, é Jesus, os anjos, né? É que vai resolver essa questão com os homens que estão fazendo isso com tanta gente, estão maltratando as ovelhinhas, né? De Jesus. E hoje eu tenho uma nova visão, eu tenho novos pensamentos baseados naquilo que na minha relação com Deus hoje é diferente. É muito melhor, eu me sinto uma pessoa mais leve, mais tranquila, sabe? E é isso. Eu combato principalmente essa questão do ostracismo e a obediência cega ao corpo governante, né, em relação a esses ensinos não cristãos e até mesmo às crenças não anticristãs que a organização tem, né? Passei bastante tempo, então eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar essa história porque é uma forma de estar contribuindo para que as pessoas elas venham a entender melhor e até mesmo a se livrar, né, de situações complicadas na vida. Quando as pessoas vão buscar ajuda, pesquisas, elas veem que tem muitas experiências e alguns não acreditam no que veem. Dizem que é coisa de apóstata. Não é, gente. Tem muita gente com situação real, igual a minha história. Tem muitas, inúmeras histórias da qual eu mesma fui ajudada também. E eu não poderia deixar de contribuir para que as pessoas elas fiquem, né, de olhos abertos ao entrar em qualquer que seja a organização religiosa, que ela está com desejo ali de se achegar a Deus, de fazer a coisa certa, mas ela se envolver com uma situação delicada na vida dela, complicada, onde ela depois ela tenha dificuldade até mesmo de sair. Eu estou ótima, estou bem, me livrei, me libertei, me libertei no sentido bom da palavra. Não é me libertar para fazer o que é errado da vida, não, mas é para viver realmente a minha identidade, quem eu sou, a ser uma pessoa melhor, porque hoje eu sou uma pessoa melhor, porque eu verdadeiramente conheço a Cristo, Jesus, o Deus da Bíblia é maravilhoso, gente, o Deus da Bíblia. Não é o Deus que é as testemunhas de Jeová que tem esse nome, né, que levam o nome de Jeová, pintam, porque o Deus da Bíblia, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um Deus leve, é uma pessoa que nos segura com seus braços. Jesus é maravilhoso, e quando você entende certas coisas da Bíblia, pela Bíblia, você se torna uma pessoa diferente, se torna uma pessoa melhor. E é isso, eu vou contar aos poucos, né, alguns episódios de situações que eu enfrentei e que eu superei e que foi de fato muito melhor para mim. Um abraço para todos vocês, um abraço no coração de todos vocês. Obrigada por estarem aqui ouvindo esse meu relato.